em direção à paz. A paz é mais difícil do que parece, tem que ser construída, com palavras, promessas, confiança e compromisso, e então mantida com dedicação. Nem tudo sobrevive à mudança, mas há novas alegrias e tesouros a serem descobertos também. Capítulo 1. Durante as 3 semanas da troca de reféns, Kita passou várias horas, na maioria dos dias, ouvindo Madara elaborar os termos que desejava para um tratado formal abrangente com o Senju, fazendo-lhe perguntas com regularidade e lembrando o marido da importância de deixar todos os detalhes explícitos. Depois da conversa que teve com Tobirama sobre a cultura do chakra entre os Uchiha, Madara revisou o documento inteiro outra vez, praticamente dobrando sua extensão com minúcias que um Uchiha tomaria como óbvias, mas que um Senju talvez não. Quem é responsável por mediar disputas interpessoais? Que apoio está disponível a viúvas, órfãos, inválidos ou idosos, e quem deve fornecê-lo? Quanta terra arável deve estar vinculada a uma propriedade residencial, conforme o tamanho da casa e o número de moradores? Os deveres de um artesão para com seus aprendizes, sejam eles filhos biológicos ou não. Direitos parentais, as condições sob as quais são perdidos, e para quem eles recaem nesses casos. A única coisa que o marido dela revisa repetidamente é a seção da proposta de tratado que contém os limites de idade para aprender manipulação externa de chakra, técnicas de chakra voltadas ao combate, treinamento com armas e a idade mínima para aceitar missões shinobi. Kito observa agonizar sobre essas exigências, lapidando uma frase aqui e ali, entre riscar seções inteiras e reescrevê-las do zero. E então vêm todos os detalhes da futura vila, do traçado planejado dos esgotos e o padrão em grade das estradas, desenhados em washi, papel japonês, translúcido que pode ser sobreposto a um mapa topográfico mais firme da área pretendida, até as regras para manter certas oficinas artesanais a uma distância específica das margens do rio e garantir que os ferreiros mantenham suas forjas a sotavento do centro da vila. Não há muito, no tratado, sobre os prédios em si. Madara reconhece que as pessoas precisam decidir por conta própria quando querem se mudar, então é mais uma questão de estabelecer regras básicas e garantir que sejam seguidas conforme cada família se instala. Todo mundo acrescenta um toque pessoal a uma construção até ela virar um lar, de modo que as regras se concentram em manter o risco de incêndio no mínimo, evitar doenças fomentadas por resíduos mal administrados e definir o que conta como lixo e como deve ser descartado. Agora, porém, Izuna está em casa de novo e ficou determinado que haverá um tratado, então Madara precisa revisar, com o chefe da guarda doméstica, Omeguard, e com os anciãos, os termos que afetarão o funcionamento interno do clã. Como esse tratado é muito mais envolvido do que uma simples promessa de não se atacarem, há muito a discutir. Kita passa uma semana refinando o selo de mãos off e trabalhando num casaco de retalhos para Midori, já que sua irmãzinha agora é a herdeira da linhagem Toyotama. Tudo isso entre ler mais pergaminhos do Manjiki Toyotama, manter conversas polidas com Eshigoji, seu antigo chefe de linhagem, e brigar com mais aspereza com a avó por causa do tratado. A avó substituiu a vovó Fuji como anciã Toyotama. Agora nenhuma linhagem tem mais de um ancião, simplesmente porque não há adultos suficientes, e a linhagem Jin é representada por um procurador. Ela traz à mesa a perspectiva de artesã e de filha de um homem de fora do clã. Concorda plenamente com alguns dos termos de paz de Madara, defendendo-os com veemência, e se opõe ferozmente a outros. Como a cláusula que permitiria a artesãos aceitar aprendizes de fora do clã, depois de 2 dias de debate e negociação, Madara refaz essa parte, classificando certos ofícios e técnicas como segredos do clã e, portanto, não abertos a forasteiros. A tecelagem da avó, claro, não entra nisso, mas os casacos de retalhos entram, assim como o carvão, a tinta, o aço, a armadura laqueada e o arame. Entre os outros ofícios, apenas as técnicas de chakra envolvidas são oficialmente classificadas como idem, shuriken e lâminas, afinal, são feitas de modo muito parecido com as civis, assim como a cerâmica. Há uma tentativa de classificar a fiação de chakra de Kita como técnica secreta do clã, mas ela deixa claro que é uma habilidade pessoal ligada ao trabalho dela com selos, não uma especialidade de linhagem. Ela sabe muito bem que Tobirama não teria guardado silêncio sobre seus selos bordados, e prefere muito mais ensinar a disciplina a outros do que lidar com a dor de cabeça e o perigo de tentativas de espionagem e sabotagem. Não é exatamente um mistério indecifrável,
tanto quanto semear tinta com sangue para melhorar a condutividade de chakra. Ela também sente, de um jeito meio malicioso, uma curiosidade. Será que Tobirama se interessaria o suficiente por um novo meio de selamento para aprender a bordar? A ideia a diverte mais do que deveria. Quanto ao manjeque dela, ela vai aprender a usá-lo, e então o deixará de lado. Só quando a visão começar a falhar é que precisará considerar a possibilidade de transplantes. Até lá, é um ponto sem efeito prático. Ela não é uma shinobi de campo como o marido. Na verdade, ela nem é shinobi. Não usará o manjeque com regularidade, provavelmente nem usará, então a deterioração dificilmente será um problema por um bom tempo, especialmente com Yori supervisionando as sessões de treino e curando o dano antes que ele se instale. Os pergaminhos da linhagem são surpreendentemente numerosos e muito detalhados. Kita aprende que só houve 3 Toyotama com manjeque antes dela, e que apenas um deles chegou a integrar a guarda externa, ou Tuard. Ele, o único homem, teve uma vida relativamente curta, mas as outras 2 viveram bem além dos 70. As vantagens de ser mulher e mãe, ao que tudo indica, é mais fácil viver mais quando não se espera que você aceite missões nem lute no campo de batalha. Aparentemente, a transformação em Vani que ela vivenciou é uma manifestação incompleta da técnica do manjeque. Seu tamanho reflete sua maturidade espiritual, então crescerá conforme ela envelheça. Mas, se ela se transformar puxando chakra yin, em vez de simplesmente deixar a mudança acontecer, alcançará a transformação completa em dragão e então poderá realizar mudanças menores, parciais. Como garras, pele de aço ou dentes, uma cauda também é possível. É uma manifestação defensiva. A linhagem tem outras técnicas nomeadas, assim como os Amaterasu não tem apenas seu fogo titular, mas também Tsukuyomi e Susanoo, porém é aqui que ela precisa começar. O ancestral dela, Ibuki, que integrou a guarda externa, foi quem mais explorou as possibilidades das mudanças parciais. Suas anotações estão em kanji pequeno e caprichado em longos pergaminhos. Claramente uma compilação atualizada com regularidade assim que ele tinha certeza de cada aspecto descoberto. Ibuki, na verdade, foi quem descobriu a verdadeira força da defesa de Toyotama M depois de ser empalado pelo meio do corpo por um usuário de Mokutun de eras passadas. Forçar a transformação para entrar ou sair da forma de dragão permite ao usuário regenerar ferimentos. É claramente uma técnica cara. Em termos de chakra e dano ocular, Ibuki observa que sua visão piorou de modo perceptível depois. Mas ele sobreviveu à batalha, apesar de ter perdido boa parte do conteúdo do abdômen e um pedaço da coluna para uma lança de madeira com a largura de uma mão aberta. Kita nota o foco mental necessário e guarda isso no fundo da mente. Ela ainda não lidou com muitas tentativas de assassinato, mas, quando essa aliança se concretizar, isso provavelmente vai mudar. Os clãs Uchiha e Senju são os mais poderosos do País do Fogo e, na verdade, das nações ao redor também, mas, como estão sempre se engalfinhando, a única pessoa com poder que se importa com o que fazem é o Dain. Porque o conflito mina sua autoridade e o dano colateral ao território reduz a arrecadação que chega aos cofres dele. Uchiha e Senju ligados numa aliança como a Shirama e Madara querem, porém, então seria uma força de respeito numa escala internacional. O Dain do Fogo ficaria satisfeito, mas os outros Dain provavelmente ficariam cautelosos. Por isso é tão essencial focar em comércio e desmilitarização, se querem que a paz dure. Ainda assim, talvez não dure de qualquer jeito, mas, desse modo, eles minimizam o risco ao parecerem menos ameaçadores para outros clãs shinobi, que assim não se sentiriam obrigados a entrar na vila apenas para não serem esmagados pela força combinada de Uchiha e Senju. Uma semana após o retorno de Izuna, Madara já conseguiu que os anciãos e os chefes de linhagem do clã apoiassem sua proposta de tratado, levemente revisada. O que, infelizmente, deixa o homem com uma semana para se estressar com os detalhes antes de irem ao complexo Akimishi, e ele faz o possível para se distrair de várias maneiras. Ele leva seus falcões para voos por vários dias seguidos. Treina com Izuna, o que é bem mais empolgante agora que os dois recuperaram completamente a visão. Treina Sakurajima e Sahoro com a ajuda de Izuna e Ikaku. Pede a Kita que explique o selo de mãos off com mais detalhes, assim como as particularidades do selo de ligação de chakra dela, que acaba não sendo um selo de ligação coisa nenhuma.
Ele também permite que o façam jurar segredo sobre esse detalhe em particular. Kita tem razão, é melhor não deixar escapar. As pessoas teriam ideias. Não é um selo para ser discutido ou negociado como seus selos domésticos mais práticos. Há outros que eles também manterão em segredo, como os selos de regulação de temperatura que usam nos fornos, para preservar sua vantagem no mercado de cerâmica. Ele também passa tempo brincando com as meninas e fazendo mais um pouco de pintura à tinta, além de se divertir decorando peças de cerâmica para a próxima queima do forno. Faz tempo desde que ele teve tanto tempo livre, contratado ou sem tratado, provavelmente vai demorar para ter isso de novo. Madara faz questão de reservar várias horas do dia para Kita e manter as noites livres. Sentar com ela enquanto ela termina de quiltar o casaco de Sakurajima, entre um ponto e outro do desenho de retalhos para o de Midori, conversando baixinho sobre assuntos do clã e suas esperanças para o futuro, é profundamente repousante. As noites deles, depois que as meninas dormem, são um pouco menos repousantes, mas o esforço faz parte da graça. Madara não pode negar, ele realmente gosta de ser casado. Treinar com a esposa também é incrivelmente estimulante, ela está progredindo muito com o Manjiki, e Iori vem mantendo o inchaço e a deterioração no mínimo absoluto entre uma sessão e outra. Madara só agradece por Kita ter descoberto rapidamente como se manter vestida ao alternar entre formas, ainda que nenhum dos dois faça ideia de como isso funciona, Iori também não sabe. Madara não se importa com o como, ele só sente alívio por não precisar mais se preocupar com gente vendo a esposa em estado de pouca compostura, então agora ela pode treinar ao lado de outros a quem ele está orientando em técnicas de Manjiki. Ela ainda precisa praticar do lado de fora, a transformação não é pequena, mas ao menos a discrição está preservada. Então a trégua termina e chega a hora de viajar às terras Akimishi com o séquito planejado, para negociar a paz com o Senju. Madara só agradece por os anciãos terem concordado que o processo de negociação em si é um assunto estritamente da guarda externa. A única pessoa fora da guarda externa que ele levará é Kita, e isso porque ela participou tanto da construção dos termos quanto ele. E ele quer a opinião dela sobre as contrapartidas Senju sem ter que esperar trocas de cartas. Ele também leva Ikaku, porque Ikaku é diplomático, e seus dois novos subordinados com o Manjiki, porque o treinamento deles é responsabilidade dele. E o fato de isso também servir como cobertura para ensinar Kita é um bônus. Todos eles precisam desse treinamento, a visão deles depende disso, e ele se recusa a negligenciar. Ele tem certeza de que Akimishi está e estará disposto a conceder o uso de um campo de treino discreto. Claro, por se tratar de uma negociação diplomática formal, com uma parte que até pouco tempo era inimiga, haverá muitas trocas de presentes e provavelmente expectativa de uma nova troca de reféns também. Em geral, nessas situações, os reféns são mulheres dadas em casamento a membros de alto escalão, mas os Uchiha não entregam noivas. Nunca. Os registros históricos que Kita, de algum modo, conseguiu encantar para fora de Murasaki-sama indicam que os Senju só trocaram noivas com os Uzumaki, então ao menos não haverá expectativas nesse sentido. Ainda assim, algum tipo de troca precisa acontecer. Madara detesta a ideia de confiar uma criança a Shirama para a criação, a descrição que Izuna fez da negligência do amigo com o próprio filho não é animadora. Um guerreiro de alto nível, porém? Um chefe de linhagem? Isso demonstra confiança e ainda garante que o refém consiga se defender, se preciso. Vai ter que ser Ikaku, não vai? Ele não pode oferecer nenhum de seus outros portadores de Manjiki, o Shiki é jovem e raivoso, e Sahoro e Sakurajima ainda não estão plenamente treinados. Os Senju não entenderiam por que ele ofereceria um órfão jovem sem ligação direta com ele, e tomariam isso como insulto. Ikaku, por outro lado, é seu primo de primeiro grau, está na linha para liderar o clã depois de Izuna, é seu mais confiável na guarda externa e já é bem conhecido pelos Senju do campo de batalha. Também é moderado, ponderado e há muito superou o hábito de odiar o outro clã por reflexo. De forma mais pragmática, Iori deve dar à luz em menos de 3 meses, então, mesmo que tudo desande da pior forma possível, a linhagem dele não terminará com ele. Ijiri está cortejando, então provavelmente casará em breve e estabilizará ainda mais a linhagem Yatagarazu. E Hidaka também está ali, ele ainda por cima tem todo o treino que Ijiri não tem. Madara odeia essas decisões, mas, como chefe da guarda externa, precisa tomá-las.
Ele suspeita que Hashirama, ou, mais provavelmente, Tobirama, esteja agonizando sobre escolhas semelhantes neste exato momento. O clã Uchiha provavelmente receberá a mulher que é a segunda de Tobirama, e Izuna mencionou que o nome dela é K. Trocar terceiros de cada clã não é tão ruim, considerando tudo, alto o suficiente para entender o que está em jogo e ter treino político, mas não tão alto a ponto de o clã se desfazer sem eles. Mostra compromisso, e eles podem ser devolvidos depois que o posto avançado conjunto estiver funcionando por um tempo. Talvez em 6 meses? Ou, pelo menos, concordar em revisar o arranjo após 6 meses. Isso os levaria até o ano novo, mais ou menos, o que seria um bom momento para renovar compromissos e coisas do tipo. Felizmente, ser chefe da guarda externa significa que ele pode tornar os selos de mãos-off novos e melhorados de Kita uma condição para endereçar, então todos os guerreiros agora estão protegidos contra os meios mais grosseiros de roubo de linhagem sanguínea. Os Senju não descem a esse nível há séculos, nem mesmo Butsuma foi tão longe, aprendendo com a história o que foi feito com os Senju que o fizeram, mas outros são menos escrupulosos, especialmente clãs menores, encontrados com pouca frequência em missões para nações distantes. Para eles, os Uchiha não são uma ameaça presente, apenas uma oportunidade de avanço em suas próprias escaramuças e guerras locais. Conforta Madara saber que nunca mais será enviado numa missão de caça depois que um clã ninja for trazido para casa faltando um ou ambos os olhos, vivo ou como um cadáver profanado. Ele só fez isso 2 vezes, uma em água e outra em relâmpago, e fez questão de causar dano colateral considerável em ambas. Agora, ao menos, seus guerreiros estão seguros desse tipo de violência, se não das artimanhas de mulheres que tentariam roubar sua linhagem por meios mais sutis. Há um motivo para serem as mulheres Uchihas incentivadas a trazer maridos para dentro do clã, e não o contrário, uma mulher não pode ter o que carrega tirado dela sem que isso a destrua. Falando nisso, Madara se pergunta se Kita poderia impedir outros tipos de roubo de linhagem com selos também. Algo para perguntar depois, quando o tratado estiver acertado e ela estiver completamente treinada no uso do Manjiki. Todas as mudanças das últimas semanas a deixaram inquieta, e ela está um pouco mais afiada do que o normal por causa do estresse. Ele separa os pergaminhos que pretende levar, caso precise agitá-los diante de Hashirama para sustentar certos pontos do tratado, e sai para fazer chá. Uma bebida e uma pausa na arrumação ajudarão a esposa a encontrar equilíbrio e se acalmar. Ela não está feliz por ter de deixar as gêmeas com Izuna enquanto visitam os Akimishi, mas eles não podem exatamente levar as meninas. Não seria seguro. Ela tem razão. Deixá-las para trás quando podem ficar fora por 1 mês ou mais está longe do ideal. Mas, se conseguirem paz duradoura, valerá a pena. Mesmo que dure apenas alguns anos, uma paz feita uma vez é mais fácil de restabelecer. Agora, se ao menos ele tivesse encontrado um argumento aceitável para não usar Sokutai, traje de corte. Ainda assim, ele só terá de vesti-lo nas apresentações formais iniciais, e Kita ao menos sofrerá ao lado dele em Jinritoi, múltiplas camadas de corte. Depois disso, ele poderá voltar ao Itatari, traje formal. Kita, claro, estará em kimonos de diferentes graus de formalidade, além do shikake que usou no dia do casamento, e Kaku e os outros poderão se safar com o Itatari formal o tempo todo, por não fazerem parte das negociações além de testemunhas. As viúvas do clã trabalharam duro para vestir todos adequadamente, então a delegação inteira estará trajada como convém ao posto Uchiha. Negociações diplomáticas infelizmente são formais demais para um nobre do nível dele simplesmente usar Itatari ou kimono com a cama. O clã Uchiha antecede a formação do País do Fogo e tecnicamente tem um nível semelhante ao da família do Dain como uma antiga linhagem imperial, então precisa se vestir de acordo em audiências e empreitadas diplomáticas. Eles são Kuji, nobreza de corte, não Bushi, nobreza guerreira, como os Akimishi, e isso traz responsabilidades e deveres junto dos privilégios. Privilégios como pagar imposto apenas sobre a seda que vendem, não sobre tudo o que fazem para uso próprio, mas o dever de parecer o que são. Daí as vestes de corte desconfortáveis, porém recém-confeccionadas e de muitas camadas, nas quais ele treinará em breve. Ser de 4º escalão significa que a roupa é preta, e ser reconhecido como líder militar permite painéis divididos para facilitar o movimento. Ele aceita isso. Honestamente, aceita.
Tobirama desaba na cadeira diante da mesa enquanto K prepara uma chaleira de chá. Pode até ser o tratado de paz que Hashirama sonha desde os 11 anos, mas isso não significa que o irmão tenha feito tanto quanto deveria para se preparar. Sim, Hashirama sabe redigir todo tipo possível de tratado de paz do arquivo do clã, e Tobirama agradece por isso, mas eles nunca tiveram um tratado com os Uchiha. Não um formal de verdade. Bem, não desde aquele episódio, cerca de 500 anos atrás, quando um chefe Senju, de maneira estupidamente imprudente, decidiu descer ao roubo de linhagem. Aquilo foi menos um tratado e mais um por favor não nos massacrem, não sabíamos que ele era tão insano, oferecido pelos sobreviventes dispersos da aliança Uchiha Iga Inuzuka, que esmagou o idiota como a ira de um kami vingativo, exterminando 3/4 do clã no processo. Basta dizer que os Senju reforçam o tabu contra roubo de linhagem desde então. Esse, infelizmente, é o único exemplo de tratado formal que eles têm, então Tobirama vem lendo e relendo o documento em busca de orientação. Ele é uma das talvez 4 pessoas no clã capazes de ler caracteres arcaicos, a avó Uzumaki é a única outra em quem ele confiaria para uma interpretação precisa, e parte da terminologia é bem obscura. Em certos trechos, ele não tem certeza do que exatamente significam todos aqueles títulos poéticos e alusões. Hashirama já leu esse tratado, ou melhor, ouviu atentamente quando Tobirama leu para ele e fez uma cópia em caracteres modernos e katakana, mas o que interessa a Tobirama agora são os detalhes finos de precedência e formas de tratamento. Porque, sim, o fato de os Uchiha terem sido inequivocamente vitoriosos, ainda que inesperadamente generosos na vitória, explica em parte a poesia exuberante, mas não toda. E o fato de a única Senju restante para liderar o clã ser a sobrinha mais nova do falecido chefe explica por que os títulos dela são tão poucos em comparação. Porém, quando se leva em conta os títulos concedidos aos Iga, muito similares aos Uchiha, e aos Inuzuka, muito elogio à lealdade e força, mas nenhuma menção à nobreza, a imagem pintada é outra. Ela sugere uma diferença significativa de status social entre Senju e Uchiha, e isso preocupa Tobirama. Comparando esse tratado com os poucos documentos contemporâneos que os Senju possuem, ele percebe um padrão semelhante entre o modo como o Dain da época é tratado, um dos primeiros, pois o País do Fogo era recém-estabelecido e bem menor, embora consideravelmente mais belicoso, e o modo como o chefe Uchiha é tratado no documento. Pode ser hipérbole triunfal, mas talvez não é como se os Senju soubessem algo sobre a história do clã rival. Eles se enfrentam há mais tempo do que têm registros, e claramente ninguém nunca se importou em esclarecer o porquê. Tobirama sabe que os Iga são um clã nobre antigo, tão antigo que governavam a parte do País do Fogo onde ainda vivem até hoje, até que cederam a governança civil ao Dain do Fogo em troca de permissão para continuar ali e praticar seu modo de vida tradicional sem interferência. Filhas de Dain já se casaram com Iga, e filhas sem a linhagem sanguínea já se casaram de volta com filhos de Dain. Não recentemente, mas aconteceu. Ainda assim, o fato de os Iga serem insinuados como menos nobres do que os Uchiha, no critério que for usado, tem implicações desagradáveis. O que significa que é inteiramente possível que essa negociação de tratado exija um nível de formalidade de corte do tipo que Hashirama frequentemente não reconhece como algo que ele precisa respeitar. Tobirama torce para que não seja. Para ser franco, Tobirama tem sido grato pela guerra contínua, porque assim seu irmão não é obrigado a ir à capital e se dirigir ao Dain. Sim, por algum motivo o governante do fogo até aqui parece ter achado divertidas as violações alegres de protocolo de Hashirama, mas isso não é algo em que o clã possa apostar agora que o irmão dele é o chefe. Herdeiros têm mais liberdade, chefes são presumidos saber melhor, então a ofensa se torna séria. Não há o que fazer a esta altura além de esperar o melhor, eles devem chegar às terras Akimishi em 2 dias, e Tobirama só pode rezar para que Madara leve a paz a sério o suficiente para ignorar o inevitável comentário infeliz que Hashirama vai soltar. Tobirama nem tem certeza de que o irmão realmente ouviu quando ele explicou a diferença no nível de cura disponível aos Uchiha ou as baixas civis causadas pelos Senju. Sim, Hashirama ficou sério e concordou em incluir uma oferta de treinamento médico no tratado. Mas Tobirama não tem a impressão de que o irmão tenha absorvido os detalhes como deveria. Por todo o idealismo grandioso, Hashirama nunca foi particularmente imaginativo ou empático quando se trata de indivíduos.
Tobirama queria poder ter certeza de que o irmão considerou todos os detalhes da paz. Sim, Hashirama já falou sobre muitos pontos que quer incluir num tratado em várias ocasiões, mas Tobirama ainda não sabe quais deles Hashirama considera mais importantes, ou quais Madara considera mais importantes, ou se as ideias dos dois vão se encaixar bem. As negociações podem se arrastar, dependendo dos pontos levantados, e sempre há chance de terminar mal. Aconteça o que acontecer, ele só quer que não termine em insultos e sangue. O que, agora, ainda parece perigosamente provável. Beba um pouco de chá, Ka ordena com firmeza, e pare de puxar o cabelo, não vai melhorar nada. Eu só queria que o Anija fosse um pouco mais aberto sobre os termos do tratado, Tobirama resmunga, pegando a xícara e provando, está perfeito. Ka faz um chá excelente quando quer. Normalmente ele adora que eu faça o rascunho, então o que tem de tão diferente dessa vez? O irmão insistiu em escrever tudo sozinho, Hashirama não diz sequer o que está colocando lá. Eles vão defender exigências em poucos dias e Tobirama nem sabe quais são todas. Vai ter que ler depois que chegarem, sem documentos de referência, porque Hashirama provavelmente vai esquecer de levar qualquer coisa. Nem Mito sabe exatamente o que está ali, embora tenha arrancado alguns detalhes do marido, nada que dê uma indicação clara do que levar, por mais que Tobirama aprecie o esforço dela. Mito também está preocupada. Bem, é o sonho dele, não é? Ka aponta, com um sorriso de canto, sentando-se à frente dele com a própria xícara. Claro que ele quer garantir que tudo o que deseja ver acontecer esteja incluído. Até a parte chata dos detalhes miúdos ficar insuportável, Tobirama resmunga, irritado, e então balança a cabeça. Não liga pra mim, eu não tenho dormido bem. Ele tem tido sonhos inquietos desde que voltou, o que é um pouco estranho, considerando que seu sono no complexo Shira foi inteiramente repousante. Sim, os sonhos às vezes eram um tanto esquisitos, mas ele não teve um único pesadelo, nem acordou suando frio por lembranças. Pensando bem, aquelas 3 semanas foram o melhor sono que ele teve em anos. Isso é, possivelmente suspeito. Existem selos para um sono tranquilo? Ele vai ter que perguntar a Mito. Como se desenha um selo desses, afinal? Essas perguntas talvez precisem esperar até depois do tratado também. Pelo menos, as conversas com Yuta Oba e Base esclareceram o valor do casaco dele, sem contar os selos costurados, invisíveis, no forro, e a avó ajudou a escolher um presente suficientemente valioso para oferecer a Kita em troca da generosidade dela. Os Uzumaki lidam com a nobreza mais frequentemente do que os Senju, então ela tem experiência nessas escolhas, ainda que seja menos segura quanto ao protocolo adequado para negociações além de tão formal quanto encontrar o Dain, o que não ajuda muito. Não é um presente comprado, ela não comprou o casaco, afinal, mas um pequeno item de família que Kita, esperançosamente, apreciará. A avó garante que não é inadequado que ele presenteie a esposa de outro chefe de clã, já que tecnicamente o presente é em nome do clã Senju, em agradecimento à consideração e hospitalidade oferecidas a ele enquanto estava sob o poder dela. Tobirama ainda não sabe bem o que fazer com a sensação incômoda de ter causado a morte do pai dela. Não é algo que possa compensar, não sem abrir os Senju a reparações financeiras esmagadoras por todas as vidas civis que tomaram, mas ele ainda assim quer que Kita saiba da culpa dele. Ele não quer que a graça dela para com ele se sustente na ignorância, ela merece saber e ter a liberdade de falar e agir a partir disso. Ele deve a ela a própria vida, uma dívida que não pode pagar, e isso pesa mal junto ao conhecimento de sua responsabilidade pela perda dela. Ele ainda não mencionou a ninguém a variante do Sharingan dela nem os selos no casaco. Se fizerem paz, o conhecimento é irrelevante, e se não fizerem, ele pode informar os dele depois. Não é como se a informação mudasse algo no tratado que o irmão está redigindo. O sangramento mensal dela está atrasado. Era para ter vindo por volta do retorno de Izuna, e Kita honestamente esperava que viesse, dado o mau humor causado pela tentativa de assassinato e pela descoberta do Manjique, mas não veio. Nem então, nem quase 2 semanas depois. O ciclo dela sempre foi regular, exceto por alguns meses após a morte da mãe, então Kita duvida que o atraso seja apenas estresse, até porque, com ela, estresse costuma adiantar, não atrasar. Não, ela está grávida.
A concepção deve ter acontecido dentro de um dia ou dois da lesão de Izuna, o que significa que ela agora está com quase 5 semanas de gestação. Bem, 6, contando desde o fim do último ciclo. Ainda não parece real. A indicação mais clara da mudança é a ausência do sangramento mensal, que o marido ou não notou, ou supus que tenha passado despercebido no turbilhão dos dias logo após o retorno seguro de Izuna. Kita não sabe se quer contar ainda. Ela ainda pode perder a gestação, e, embora tenha tirado um tempo para desfazer os pontos dos selos de suas roupas de dormir e das roupas que levará para as negociações, ela preferiria poupar Madara da decepção caso o corpo rejeite o feto antes do fim do 3º mês. Em termos de chakra, Tobirama pode notar a mudança na assinatura dela durante as negociações, mas talvez não note, já que ela esteve grávida durante as últimas 3 semanas de convivência cada vez mais próxima. Ele pode até ignorar completamente até o corpo dela mudar no início do 4º mês, acumulando chakra ao redor do ventre para proteger e nutrir o bebê à medida que o abdômen começa a crescer. Crianças não desenvolvem chakra próprio até 1 semana ou 2 após nascerem, o que explica por que a cultura Shinobi, ou ao menos a cultura Uchiha, não reconhece uma criança como pessoa separada até então. Os Uchiha só registram o nome de uma criança nos arquivos do santuário depois de 2 semanas de vida. Até que sejam realmente independentes da mãe e tenham chakra para provar isso, tanto o bebê ainda não nascido quanto o recém-nascido são vistos como extensão do corpo materno, um vaso ainda à espera de ser preenchido por uma alma própria. Kita quer filhos. Quer gerar e dar à luz os filhos do marido, criá-los e amá-los, descobrir os adultos em que se tornarão. No entanto, ela se sente ambivalente quanto à ideia de ter meninos. Madara foi o mais velho de 5 irmãos, então meninos são prováveis, e, como chefe da guarda externa, espera-se que ele tenha filhos e treine um deles para sucedê-lo, mas Kita quer meninas. Meninas para ensinar a fiar e bordar, pintar e tingir, ler e escrever, cantar e tocar música, trabalhar com arame, lançar shuriken ou empunhar naginata. Meninas com o sorriso quente do marido e seu humor caprichoso, menininhas que ele possa adorar e em quem possa se deleitar, como faz com Toshi e Azami. Mas meninos são mais prováveis, e seria injusto ela se preparar para se frustrar, especialmente porque a criança poderia perceber a infelicidade dela como uma falha pessoal. Qualquer filho do marido será uma alegria, independentemente do gênero, e ela precisa se manter fiel a isso. Ela não conhece bem seus irmãos caçulas, infelizmente, mas os ama, e ela se dava muito bem com Ijiri e Daka quando eram pequenos, então qual é exatamente o problema dela com meninos? A resposta vem quando ela entrega a bagagem a Sakurajima e segue atrás do marido, com Iko, prima de Inemi, ao lado, como atendente e especialista médica do grupo. Iko Shamal tem 15 anos, e parece ter. Mas é inteligente, séria, muito capaz em farmácia e habilidosa em desaparecer no fundo do ambiente. O controle de chakra dela também é excelente, ela já consegue costurar todos os selos médicos de Kita e é proficiente na técnica médica de Yin, ainda que por períodos curtos. Kita já fez a menina jurar segredo sobre a gravidez e sabe que o juramento será mantido, mas quase tropeça quando a mente finalmente entrega a peça que faltava sobre sua relutância quanto a meninos. Peças de quebra-cabeça, seus medos são 2. Esposa. Madara pergunta, olhando por cima do ombro quando saem do complexo. Apenas uma revelação inesperada. Marido, ela o tranquiliza, enquanto aceleram. Ele sorri, provavelmente supondo que a distração dela tem a ver com algum selo, e então volta a atenção às árvores à frente. Os 6 agora correm em velocidade total. Esse treino passou a ser padrão, esperado de todos os Uchiha aos 13 anos, então eles não levarão nem metade de um dia para alcançar as terras Akimishi, mesmo com Sahoro e Sakurajima equilibrando baús de roupa no ombro. Com metade da atenção em seguir os passos do marido pela mata frondosa, Kita pondera a revelação. Primeiro, ela teme repetir a mãe e negligenciar Toshi e Azami em favor de um filho recém-nascido. Mesmo que ela só tenha ficado em casa durante o primeiro ano de vida de Snen, naquele ponto, o comportamento de Mama parecesse apenas o foco habitual num bebê frágil e dependente, Mama ainda é o único exemplo que Kita tem de como ser mãe. Ela sabe que não é a mãe, mas ainda assim é difícil. Ela não se lembra de ter tido filhos em sua vida anterior, embora o que recorda de sua vida real pareça bater com sua idade,
então talvez ela só tenha se casado mais tarde naquela vida. De todo modo, ela não tem outro modelo. O outro medo é que Madara repita o pai caso tenha um menino. O que é absurdo, o marido é muito diferente de Tajima-sama, em temperamento e comportamento, e se esforça para continuar diferente. E, ainda assim, não é absurdo, porque Madara também não tem exemplos de como criar meninos além do que viveu. A menos que conte Ninigi-sama, e ela não sabe quanto o marido conviveu com Ninigi-sama quando cresceu. Em termos emocionais, o medo faz sentido. Em termos lógicos e práticos, as regras de Madara para prontidão em missões, tanto na guarda externa quanto no tratado, deixam claro que ele não vai virar impor ao próprio filho um padrão diferente. Ela precisa ter fé. Fé em si mesma para não negligenciar as meninas, e também para não se fechar para um menino por algo tão arbitrário quanto o gênero. Ela promete a si mesma que não deixará o gênero cegar seu olhar para a pessoa que o filho será. E ela também precisa ter fé no marido, que ter um menino seria uma oportunidade de crescimento e mudança para melhor. Curiosamente, é mais fácil acreditar em Madara. Ela ouviu aprender a criar suas irmãzinhas, mimando Toshi e Azami com coração aberto e disciplina gentil. Ela sabe que ele consegue. Ela contará a ele sobre a gravidez quando o tratado estiver concluído, não importa se der certo ou errado, não importa quanto tempo leve. Se ela perder o feto antes disso, bem. Talvez. Ela provavelmente vai precisar do consolo. Tobirama não levanta os olhos do tratado mal alinhavado do irmão nem das próprias notas quando 6 assinaturas de Chakra Uchiha, todas mais ou menos familiares, disparam pela estrada em direção à sua posição. Os Akimishi já perceberam a chegada iminente. O chefe do clã e vários outros convergem para os portões, e um trio Inoshika CH já avança correndo em direção à fronteira onde as terras deles encontram a estrada principal. Hashirama não precisa saber. Só ofenderia os anfitriões de novo. Já é ruim o bastante que ele tenha insistido em chegar um dia antes. Chegar cedo é pior do que chegar atrasado, porque o anfitrião pode não estar pronto. Os Uchiha, por sua vez, fizeram a jornada no tempo adequado, chegando 1 hora depois do meio-dia do dia indicado como apropriado, para deixar aos Akimishi várias horas de protocolo e troca de presentes sem precisar atrasar uma refeição. Diferente dos Senju, que chegaram pouco antes do almoço ontem de manhã e atrasaram a refeição do meio-dia em mais de 1 hora. Não que os Akimishi tenham sido nada além de graciosos, mas Tobirama sabe que o entusiasmo do irmão não foi tão apreciado quanto poderia ter sido. Hashirama está no jardim bebendo saki sonhando acordado, o que finalmente dá a Tobirama espaço para revisar o tratado e completá-lo um pouco. Algumas ideias do irmão podem, com gentileza, ser descritas como impraticáveis, outras são muito boas, mas carecem de definição e estrutura para serem executáveis, e outras ainda parecem simples demais sob a ótica Senju, mas Tobirama já consegue dizer que os Uchiha não vão gostar. Hashirama construir a vila inteira em minutos, por exemplo. Ouvir de Kakizuna se recusou até a pôr o pé nos prédios que Hashirama fez, quanto mais dormir neles, foi um lembrete oportuno de que os Uchiha acharão o zumbido constante do chakra do irmão ameaçador, não reconfortante. Infelizmente, Hashirama nunca foi bom em enxergar o mundo da perspectiva dos outros, então cabe a Tobirama preencher as lacunas e tentar convencê-lo. Tentar, ao menos, Hashirama pode ignorar o conselho. De novo. Pelo menos foi Ka quem ficou para controlar o clã na ausência deles, ela manterá todos em linha, e Mito a apoiará sem hesitação. Tobirama gostaria de ter o apoio da prima aqui, mas ela é a única outra com força e treino para liderar, e o resto do clã, tola e injustamente, não reconhece as habilidades de Mito como suficientes. Tobirama também gostaria que Mito estivesse aqui, mas Hashirama descartou a ideia, então, embora tenham guerreiros fortes na comitiva, ninguém na parte Senju tem apreciação pela política envolvida em negociações desse tipo. Os Uzumaki têm mais experiência com protocolos de diferentes níveis de status e poderiam orientar como ajustar formalidade, mas Hashirama decidiu não trazer Mito e os Senju obedeceram. Pelo sentir das assinaturas Uchiha, Madara deixou o irmão para liderar o clã em sua ausência, mas trouxe a esposa e o oponente habitual de Ka, Ikaku, primo de Madara e marido de Iori-san. Ele jantou algumas vezes com eles enquanto Tobirama estava no complexo Uchiha, além de 3 outros Uchiha menos familiares.
Tobirama tem certeza de ter sentido aqueles indivíduos perto do complexo em mais de uma ocasião, mas não consegue associar rostos ou nomes. O chakra Uchiha é confusamente similar. Ele só distingue Kita porque passou 3 semanas na companhia dela, com o selo dela o prendendo. A força de Madara é inconfundível, e ele se familiarizou com Ikkaku após uma década de encontros no campo de batalha. Os Uchiha param alguns minutos ao encarar o trio enviado para recebê-los, e então ambos os grupos seguem juntos em ritmo mais contido. Enquanto isso, do outro lado do complexo, longe da casa de hóspede Senju, preparativos frenéticos de última hora estão em andamento. Tobirama finge ignorar a movimentação e foca nas notas, mantendo uma vigilância interna cuidadosa sobre Akimichi Tai e sobre os líderes dos clãs Shinobi vassalos. A recepção parece muito mais formal do que a que os Senju receberam. Pode ser que a chegada adiantada tenha impedido uma saudação apropriada, mas Tobirama suspeita que não seja só isso. Os Akimichi são um clã nobre, de uma linhagem samurai distinta com acesso ao Dain, e não abandonaram sua proficiência em chakra quando o País do Fogo deixou de expandir e a guerra com nações vizinhas virou uma questão de mercenários e conflitos por procuração envolvendo o comércio. O que muitas famílias Bushi das outras nações elementais fizeram, abandonando o ninjutsu em busca de riqueza. Ainda assim, Tobirama sabe que conhece pouco das intrincadas precedências de corte e de como nobres se ranqueiam entre si. O pai dele se focava mais em combate e em quais clãs tinham bons termos com os Senju do que no nível exato desses aliados, além da óbvia necessidade de uma forma de tratamento respeitosa. Forma de tratamento respeitosa para os Uchiha, claro, nunca foi relevante antes de hoje. Hashirama só descobre a chegada dos Uchiha durante o jantar, já que a refeição é oferecida por Akimichi CHK e sua nova esposa, e não pelo pai, Shitai-sama. Essa rebaixada em si a suspeita. O fato de os Akimichi hospedarem as duas partes negociadoras separadamente não é. O irmão, claro, ignora o primeiro ponto e faz bico pelo segundo. Tobirama, você devia ter me dito que Madara chegou. Eu quero falar com ele. É a primeira chance que tenho de conversar direito desde que éramos crianças. Anija, como anfitriões intermediários desse tratado, os Akimichi precisam seguir o protocolo aprovado. Tobirama explica, paciente. Interferir nisso seria inadequado. Mas o Madara não ia brigar comigo no jantar. Por que o irmão precisa ser tão inconsequente? Nós queremos que outros clãs reconheçam a validade desse tratado, não queremos. Tobirama o lembra. Para isso, devemos seguir as medidas formais estabelecidas. Hashirama se aquieta rápido. Claro que eu quero dar o exemplo. Isso é importante. Ele sorri. Minhas desculpas, Akimichi-san. Fico tão feliz em saber que o Madara chegou. Tobirama faz o possível para manter o constrangimento só por dentro. Os anfitriões têm se referido a Madara como Uchiha-sama. Felizmente, o herdeiro Akimichi deixa a falta de tato do irmão passar. Por enquanto. Quando as negociações abrirem, isso pode mudar. Diplomacia é um processo lento, cheio de reverências e fala polida. Madara cumprimenta Akimichi Tai com a fórmula adequada que reconhece a origem samurai do homem e seus vínculos com o Dain, e é saudado de volta com uma fórmula longa e muito mais humilde, reconhecendo o posto específico de nobreza Uchiha e suas ligações históricas com o antigo império. O império está morto há cerca de 800 anos, desde que Akibi obliterou a capital e a afundou no mar com o imperador, toda a corte e boa parte do entorno, mas algumas linhagens nobres sobreviveram ao cataclismo, e os Uchiha estão entre as mais altas remanescentes, certamente as mais altas do País do Fogo. Então um presente é oferecido, recusado 2 vezes e finalmente aceito, o doador insiste para que seja aberto. Madara o faz e elogia o presente, permite as recusas educadas do anfitrião, e então entrega o item, um jogo de shiji finíssimo esculpido em chifre de cervo, a Ikkaku com cuidado, para que ele ofereça um presente próprio ao anfitrião em agradecimento pela hospitalidade Akimichi. O processo se repete, invertido, com ainda mais declarações de humildade de Akimichi dono, dizendo que sua casa é simples e nada adequada para hóspedes tão prestigiosos, até que o outro chefe de clã aceita, abre e elogia com generosidade o presente. Um conjunto de pratos de porcelana que Madara pintou ele mesmo, e Madara faz seus próprios comentários depreciativos sobre a qualidade.
Só então os Uchiha podem ser conduzidos à casa de hóspedes, o que envolve mais humildade polida, doces, finalmente, privacidade para se acomodarem antes do jantar. Madara faz chá enquanto Ikaku supervisiona o desempacotar do lado masculino e Kita administra o lado feminino. Como o grupo Uchiha é metade homens, metade mulheres, Ikaku e Sahoro podem dividir um quarto, Iko e Sakurajima outro, e Madara pode dormir com Kita, todos têm alguém ao lado para vigiar, e ninguém fica apertado demais. Todos apreciam o chá. Depois, Kita deixa o resto do desempacotar com Iko-chan e permanece sentada com ele, olhando através do Shiji para o pequeno, porém belíssimo jardim, com a xícara repousando distraidamente nas mãos. Bem, ela diz por fim, com um tom levemente maravilhado, aqui estamos. Madara entende completamente. Ele mal acredita também. Está acontecendo, ele concorda. Vamos fazer paz com os Senju. Paz formal de verdade, não só um cessar-fogo indefinido, um tratado com cláusulas concretas e reparações exigidas por violações, testemunhado por terceiros e com cópias enviadas ao Dain para que ele possa fazer cumprir. Era um sonho distante quando criança, um castelo no céu, e aqui está ele, construindo. O sonho dele avançou muito nos últimos 15 anos. Esperançosamente, Hashirama não exigirá modificações demais nas novas minúcias que ele traz à mesa, porque Madara não tem certeza se está pronto para ceder em muitas delas. Ele incluiu algumas exigências mais ousadas que está disposto a abandonar, isso é importante para parecer razoável, mas há outras que ele não pode. Não deve. Kita se aproxima e encosta a cabeça no ombro dele. O que você acha da delegação Senju? Madara faz um som pensativo, lembrando do que Akimichi Dono lhe disse sobre quem Hashirama trouxe. O irmão, claro, Tobirama deve se envolver bastante no processo, mas não Ka nem Mito, o que é um pouco estranho. É considerado apropriado levar mulheres a negociações diplomáticas, especialmente esposas, para ajudar a receber e como demonstração de boa-fé. Talvez Hashirama, ou melhor, Tobirama, tenha poucas pessoas em quem confie para cuidar do clã na ausência deles, e aquelas duas sejam mais úteis para manter os guerreiros Senju sob controle. Ainda assim, Hashirama não teria uma tia viva, algo assim? Madara sabe que a mãe de Butsuma era Uzumaki, então provavelmente ainda vive. Longevidade Uzumaki é bem conhecida, e seria uma substituta perfeitamente adequada. Melhor, até, por ser uma anciã honrada. Os outros 3 Senju não são pessoas que Madara conheça pelo nome, mas Ikaku provavelmente reconhecerá ao vê-los. O segundo dele tem mais noção de quem é quem no alto escalão Senju, tendo lutado contra a maioria em várias ocasiões, enquanto Madara e Izuna se ocupavam de conter Hashirama e Tobirama. Essa familiaridade é parte do motivo de Ikaku ser seu segundo, e não Izuna. Madara precisa de um braço direito com compreensão mais ampla das forças Senju e das habilidades individuais envolvidas. Isso faz pensar em quem, exatamente, Hashirama tem em mente para uma troca de reféns. Ele precisa ter alguém em mente, ainda que, neste ponto, seja apenas uma possibilidade, não uma certeza. Ele pretende fazer a troca depois, após os termos serem assinados? Ele ao menos pediu a alguém que concordasse com isso? Ele faria esse esforço agora, quando antes não fez. Eu suspeito que Hashirama não tem prestado muita atenção ao irmão quanto às formalidades, ele diz à esposa. O que pode ser entusiasmo distraído ou ignorância aberta? Nenhum dos dois é ideal. Ele vai ser rude de novo, não é? Kita suspira. Bom, ao menos ele está sinceramente comprometido com a paz, então sabemos que não está sabotando. Vamos lidar com o que vier, Madara concorda. E eu vou tentar não gritar com ele durante as sessões oficiais. A infeliz necessidade de ao menos parecer razoável, a esposa comenta, com um brilho divertido. Você está sugerindo que eu não sou razoável, minha querida? Kita ergue o queixo, teatral. Eu jamais criticaria meu marido em público, diz, com falsa virtude, levando a mão ao peito. Seria muito impróprio. Madara solta um resmungo divertido. Ele sabe que é impetuoso, é uma falha comum entre o Uchiha, liderar com o coração antes da cabeça. Kita sabe que ele nunca tentou esconder esse defeito, ela só está provocando. Minha esposa pensa tão mal de mim, ele murmura, dramático, fazendo um bico exagerado. Nunca vou me recuperar.
Kita dá um pequeno espasmo, levando a mão para esconder o sorriso perigoso que se abre. Madara pega a mão e a abaixa com firmeza. Minha esposa fica ainda mais bonita quando sorri, ele lhe diz, baixo. O sorriso dela suaviza, assim como o olhar, e o calor nos olhos dela faz o coração dele dar um salto. Meu marido também fica muito mais bonito quando sorri, Kita devolve, encarando-o sem vacilar. E ele cora de um jeito adorável. Madara sente o rosto esquentar e precisa lutar para não baixar o olhar. Como ela consegue fazer isso com ele, mesmo agora? Eles são casados há mais de 2 anos e ela ainda o desmonta inteiro. Ele perde a batalha do contato visual, a atenção caindo para o decote em camadas do kimono dela. Está um pouco diferente do normal. Madara franze o senho e alisa, tentando entender a diferença. Marido? As pontas dos dedos dizem o que os olhos não decifraram de imediato. Você não está com selos no colarinho, ele observa, encarando-a com curiosidade. Ela não teve tempo de colocar, com tanta correria? Ele sabe que ela precisou lidar com muitas roupas novas em pouco tempo para isso. Vários kimonos antigos também foram passados às irmãs mais novas para que elas se vestissem de modo adequado à nova posição dentro da linhagem. A pele dela ganha um rubor suave e os olhos escurecem. Não, ela admite, muito baixo. Minha esposa seria tão gentil de me dizer por quê. Kita respira com cuidado. Eu quero te dar um filho, marido. Madara esquece como se respira por um instante. Tudo que ele vê é a esperança cautelosa no rosto dela, o desejo e a coragem por trás. Eu te amo. Ele nem se importa de ter dito em voz alta. Ele quer que ela saiba. O modo como Kita prende o ar e treme, olhos arregalados, diz que aquilo significa o mundo para ela. Madara, soa mais como um sopro do que como pergunta. Sim. A alegria sobe como fogo no sangue quando ele tira a xícara das mãos dela e a coloca de lado, então se levanta e a puxa consigo. Eu me sentiria honrado, meu bem. E, com a reverência mais íntima que ele consegue pôr na voz, sem transformar aquilo em espetáculo, Kita, você me permite. O sorriso dela, contido mas impossível de esconder, parece um sol abrindo caminho no inverno. Nada me deixaria mais feliz, ela confessa, baixando os olhos por um instante. O resto do mundo pode esperar. As palavras ficam ali, suficientes por si, e tudo que vem depois é deles, sem plateia. Na manhã seguinte, acontece o primeiro encontro. Tobirama tem um pressentimento péssimo. Os Senju estão todos vestidos com Auri e Akama combinando, como quando visitam o Dain, mas os homens Akimishi usam kamishimo de seda cinza formal, bordado com o brasão sobre kimonos vermelhos, e a maioria segura leques. As mulheres presentes, e são várias, vestem tomezode pretos com padrões de diferentes níveis, e Mazu, esposa de Stai, ainda usa o shikake, indicando que o evento é do mais alto grau de formalidade. Os chefes Nara e Yamanaka sentam atrás de Stai-sama, em kimonos e akamas regulares nas cores do clã, com múltiplos emblemas, mas ainda assim parecem simples demais. Exatamente como Senju, só que pior, porque o que os Senju vestem está longe de ser tão fino, e seus akamas têm o brasão apenas nas costas, não na frente também, e o desenho é apenas pintado, não bordado. Então as portas duplas do salão são escancaradas por 2 Akimishi em armadura cerimonial completa. Anunciando Uchiha Madara-sama, chefe do clã Uchiha, ministro do interior por herança ao imperador, com Uchiha Okita-sama, sua esposa, Uchiha Kaku-sama, Uchiha Sakurajima-sama e Uchiha Sahoru-sama, seus generais, e Uchiha Iko-sama, todos do 4º grau dos DJ Kuji. Todos os Akimishi presentes se levantam instantaneamente. Tobirama faz o mesmo, de imediato, os seus se erguem junto, e ele reconhece mal metade daqueles títulos. Um frio pesado se instala no estômago dele. Os Uchiha não são. O pensamento morre quando a delegação Uchiha entra. Madara usa vestes formais de corte, em camadas pretas, cortadas para maior mobilidade, e o cabelo normalmente selvagem está preso num coque alto e impecável, intensificando a impressão de formalidade aguda. Kita usa as Nihitoi, as camadas visíveis nas mangas longas e na barra, e carrega um leque grande. Flanqueando o casal, alguns passos atrás, estão Ikaku e uma mulher que deve ser Sakurajima,
ambos em Itatari de seda bordado com grandes emblemas Uchiha e grevas blindadas nas panturrilhas. Um pouco mais atrás vem outro homem em Itatari e uma mulher em Jinrito e menos extravagante, posicionados para que Ira apareça entre Kaku e Madara, e ela entre Kita e Sakurajima. Tobirama nunca viu ninguém além do Dain e da esposa vestidos com tamanha formalidade, e mesmo assim apenas em gravuras de ocasiões de estado. Ainda assim, o Sokutai do Dain é vermelho, não preto. Ele só viu traje de corte preto em arte histórica do período imperial, reservado às mais altas linhagens da corte. Os Uchiha são mais nobres do que o Dain. Pelas reverências profundas feitas pelos Akimishi, e pelo fato de os chefes Nara e Yamanaka estarem ajoelhando e se prostrando, a resposta é, sim. Tobirama fica tonto. O problema de não estar em guerra é que você precisa respeitar o status social do ex-inimigo, e os Senju definitivamente não são um clã nobre. O cumprimento mais apropriado neste momento é o Saikirei, a reverência ajoelhada mais respeitosa. E ele sabe que o irmão dele não vai fazer. Tudo que Tobirama pode fazer é rezar para que os demais nobres na sala não se ofendam com a recusa absoluta de Hashirama em se curvar ao peso social do momento. Ele se ajoelha rápido, forçando seus clãs aliados de menor status a fazerem o mesmo. Hashirama, como esperado, não percebe o recado. A profundidade do arco é irrelevante se ele permanece de pé. Tobirama encara o chão e se desespera. Milagrosamente, Madara não se ofende e não encerra o tratado, embora tivesse pleno direito. Em vez disso, ignora a falta de respeito de Hashirama, ignora que os Senju estão mal vestidos para um evento assim, e, depois de oferecer pequenas reverências de reconhecimento aos Akimishi e aos Senju, usa o leque de aço na mão para sinalizar que os ajoelhados se levantem, com a fórmula verbal apropriada. Tobirama se levanta e, discretamente, agarra a manga do irmão para impedir que ele se sente antes de a delegação Uchiha inteira se acomodar diante deles. Então os Akimishi sentam, e só quando os Akimishi estão sentados Tobirama solta Hashirama, então os Senju também se acomodam nas almofadas, de frente para os Uchiha. Agora é a hora dos discursos e trocas de presentes. Pelos movimentos dos chefes Nara e Yamanaka, que vão se sentar nos cantos onde as partes se encontram, Tobirama, felizmente, não precisará levantar seus homens a cada vez que um Uchiha se erguer para levar um presente numa bandeja. É uma delicadeza tática dos anfitriões, e ele é absurdamente grato. Assim, talvez o irmão dele limite as ofensas mortais a 2 ou 3 por sessão. Tobirama já sabe que Hashirama não chamará Madara de Uchiha-sama, só isso já soma 2. O discurso de Akimishi-sama é generoso e menciona quão momentoso é que 2 clãs tão poderosos finalmente façam paz, e a estabilidade que isso trará ao país do fogo. O discurso de Hashirama é mais entusiasmado, porém menos estruturado. O de Madara, em contraste, é comedido, gracioso e comunica compromisso com a paz enquanto mantém ambiguidade calculada sobre o que considera necessário para alcançá-la. Há escribas anotando cada palavra, isso pode ser desconfortável para Hashirama mais adiante. Tobirama vai precisar ajudá-lo a escrever discursos antes. Então vêm os presentes. Felizmente, é considerado grosseiro pesar presentes apenas por valor monetário, originalidade e intenção importam mais, e itens únicos, específicos do clã, ou feitos à mão são os mais estimados. Tobirama se envolveu bastante nisso, precisando de algo útil para fazer já que Hashirama não o deixava acertar termos do tratado, e ele espera que isso ajude a suavizar os tropeços do irmão. O primeiro presente aos Uchiha são 2 conjuntos de painéis Transon de madeira entalhada para encaixar sobre Shio ou Fuzuma, com recortes que formam a impressão de growls, pinheiros e bambu, ou de dragões e ondas. São bem recebidos, Tobirama solta um suspiro baixo de alívio. Ele precisou ser persuasivo para convencer o pai de K, o tio Tokonoma, a fazê-los, mas claramente são apreciados. Madara talvez até os exponha no salão do clã, o que seria um elogio significativo. O primeiro presente dos Uchiha é uma única tigela de chá de grés, perfeita, lustrosa e negra, com uma folha esquelética branca impressa no esmalte interior de algum modo. Hashirama consegue agradecer com entusiasmo sem exagero, as lágrimas brilhando nos olhos dele sugerem uma referência pessoal, algo que Madara está evocando. Isso é bom. Há diferença entre presentes polidos e presentes feitos sob medida.
A segunda rodada são bonecos, destinados a simbolizar o desejo de paz de cada parte, parecem crianças pequenas e vestem o estilo do clã. Tobirama tenta não se envergonhar por o boneco Senju estar com uma miniatura do traje formal, provavelmente cortado de roupas antigas, em contraste com o Itatari de seda minuciosamente bordado do boneco Shira, com grevas de aço gravadas em miniatura. Não há o que fazer, o clã dele não tem os meios. O terceiro presente deve demonstrar comprometimento com o processo do tratado. Os Senju oferecem aos Uchiha uma pedra de tinta. Na verdade, a pedra que pertence ao conjunto de escrita que Hashirama perdeu para Izuna numa aposta. Tobirama não tem apego, e a qualidade é autossuficiente para ser um bom presente. Os Uchiha apresentam ao Senju um conjunto de bastões de tinta belamente moldados, claramente feitos por eles mesmos. Tobirama decide garantir que o irmão use um deles quando chegarem à assinatura formal do tratado. Nesse ponto, já é quase hora do almoço, então, após mais discursos e reafirmações, a sessão encerra. Tobirama puxa Hashirama para ficar em pé quando Madara se ergue para ajudar a esposa. Kita esteve se abanando com delicadeza o encontro todo, ela deve estar muito quente sob tantas camadas de seda. Assim que os Uchiha saem, Tobirama aborda Kimichi Tai com a maior cortesia possível e pergunta se as discussões do tratado serão todas desse nível de formalidade. Akimichi-sama o tranquiliza, não, esta é a única ocasião de formalidade de corte completa, os encontros seguintes permitirão mais liberdade de fala e padrões de vestimenta menos restritivos. Tobirama se curva em agradecimento. Ele duvida que os Uchiha, em algum momento, baixem o nível tanto quanto os Senju. Parece mais provável que Madara use o mesmo Itatari de seda que seus generais. Aliás, general é um posto formal de verdade, ou outra coisa? Ele nunca ouviu ninguém chamar Ikaku disso no campo de batalha. E ele tem quase certeza de que o general mais jovem nem saiu da adolescência ainda. Há algo especial naqueles três, porque a outra mulher foi apresentada sem título nenhum. Ou melhor, a menina, o rosto ainda tem redondez infantil e aquele ar inacabado que só some quando o corpo termina de amadurecer. Não é problema dele. Ele pode perguntar depois, se a curiosidade virar insuportável. Por ora, ele tem um almoço para comparecer, perguntas para o irmão sobre a tigela de chá, e presentes para guardar com segurança para não serem danificados. Isso seria profundamente desrespeitoso. O que você acha, Kita? Madara pergunta depois que trocam as roupas de corte sufocantes e se sentam para o almoço. Hashirama ignorou deliberadamente metade das formalidades porque não reconhece o valor delas. Tobirama se contorceu por dentro a cada tropeço do irmão, e os dois estão completamente comprometidos em fazer isso dar certo, cada um à sua maneira. Kita responde, firme. O problema é que Hashirama está acostumado a conseguir tudo o que quer porque ninguém ousa confrontá-lo, então ele espera que isso funcione em todos os níveis sociais e interpessoais. Tobirama, por sua vez, está mais acostumado a ceder e ajustar, então entende que formalidade e etiqueta são essenciais para rapport político, mas não tem autoridade sobre o irmão para exigir atenção. Madara murcha. O plano de paz do Hashirama quando éramos mais jovens era que, juntos, nossos clãs seriam fortes demais para alguém se opor, então todo mundo pararia de lutar também, ele confessa. Exceto que não parariam, porque nós viraríamos uma ameaça direta à soberania deles, então ou tentariam se aliar a nós ou se juntariam contra nós, Kita aponta. Eu sei disso agora, Madara resmunga. Eu tinha 11 anos, Kita, meu pai ainda não tinha começado a me ensinar política de corte. Kita se pergunta, em silêncio, quanto tempo Senju Butsuma levou para desistir de ensinar a Hashirama qualquer coisa que ele não quisesse aprender, porque é cristalino que Tobirama é quem tem o entendimento mais sólido e nuançado de relações pessoais e políticas. Bem, pelo menos não houve nenhuma grosseria que você não pudesse ignorar com elegância, ela oferece. Pequenas misericórdias, Madara concorda. A reverência dá para relevar, foi só Hashirama, e ele é forte o bastante para me equiparar, o mesmo vale para o tratamento pouco formal. Tobirama manteve o resto em linha e garantiu que Hashirama não desrespeitasse os Akimichi sentando cedo demais, e os presentes foram bem escolhidos e extremamente corretos. O jeito como eles se vestiram pode ser visto como desrespeito, mas,
Considerando como o rosto do Tobirama apagou quando entramos, eu suspeito que eles simplesmente não tenham roupas mais formais. Kita continua, batendo a ponta dos dedos na xícara. Provavelmente não tinham noção da diferença extrema de status social, e eu sei que era a mesma roupa que eles usaram quando estávamos todos na capital. É razoável assumir que, se é bom o suficiente para o Dain, é bom o suficiente aqui. Exceto que o Dain nos convocou para um festival, não para uma função oficial, então roupa de visita era suficiente, tanto para o Anami quanto para o Shichigou-san. E é possível que o Dain nunca tenha sequer feito uma reunião oficial com o Senju, já que, pelo visto, não são nobres, ele não veria necessidade, Madara conclui, com um suspiro. Isso é complicado. O silêncio desse enquanto comem, pensando nas implicações. Se eles não são nobres, eles não são donos da terra onde vivem, Kita reflete, depois de terminar e pousar os achis. O que explicaria a observação do Izuna, os agricultores deles não se chamam Senju. Se não podem usar o nome do clã, então o clã não precisa pagar dízimo ao Dain por cultivar as terras dele, e agricultores independentes pagam menos, porque se presume que não tem proteção nem suporte. Ou seja, o clã Senju é um clã exclusivamente mercenário e, tecnicamente, não tem terras próprias, as moradias deles são consideradas temporárias por lei, o que também reduz tributos. O que também pode explicar por que a Shirama construiu algumas como Okuton. Exceto que eles estão acampados logo além da nossa fronteira há 600 anos, Madara resmunga, encarando o fundo do chá. Verdade, Kita concorda, com doçura afiada. Mas agora eles querem paz e um assentamento formal. Isso significa residência oficial, não? O que significa pedir terra ao Dain e estabelecer relação formal? Uma relação de subordinação adequada, a menos que eles concordem em se estabelecer em terra Uchiha. O que os tornaria nossos vassalos, mas também os deixaria menos sujeitos à supervisão mais severa do Dain, por causa da relação já existente entre nosso clã e a linhagem dele. Madara encara a esposa, olhos arregalados, por um instante a boca cai aberta, então puxa para um sorriso enorme e deliciosamente perigoso. Esposa, você é uma imperatriz entre as mulheres, ele ronrona, pousando a xícara e se levantando. Vou buscar os registros de terra, eu sei que os coloquei na bagagem. Kita recolhe os pratos e espera o marido voltar com os pergaminhos relevantes. Posse de terra, afinal, é restrita à nobreza, e todos os demais pagam imposto ao Dain pelo privilégio da proteção dele. Clãs nobres cuidam da própria proteção, mas ainda pagam tributos ao Dain a quem juraram lealdade, como sinal de respeito e para acessar serviços como construção de estradas, resolução de disputas e afins. São impostos menores, porém. Bem, os Uchiha pagam menos porque sua nobreza e propriedade antecedem o país do fogo. Os Akimishi, como o clã samurai que se tornou nobre e proprietário sob a égide do Dain, podem pagar mais. Impostos sobre mercadorias específicas são outra lógica, pois é o preço para vendê-las no país do fogo. Os Uchiha não pagam imposto sobre o que consomem. Kita acrescenta mais carvão ao braseiro e põe outra chaleira. O chá ainda está infundindo quando Madara retorna com um braço de folhas soltas e pergaminhos, e Sahoro o acompanha carregando uma mesa baixa. Madara espera a mesa ser colocada, dispensa Sahoro e se senta, abrindo 3 pergaminhos e espalhando o resto sobre o tatami, esteira de palha. Aqui, ele diz, apontando o mapa estilizado. Nossa fronteira é Onaka, então nós, Uchiha, de fato possuímos metade da área que a Shirama e eu pretendíamos para a vila. O lado com as falésias, está vendo? Ele traça o rio com o dedo, descendo ao sul e contornando a curva oeste além das falésias de Arenito, até sair do mapa. A borda marcada em vermelho segue de volta ao norte e ao leste, contornando a extremidade de uma pequena cadeia de montanhas para reencontrar o rio. Se abrirmos mão de outra coisa para o Dain, ele pode aceitar estender nossas terras para incluir uma parte da margem leste. Facilita muito o imposto se o assentamento não ficar em cima de uma divisão. Ele também vai apreciar você resolver isso antes, em vez de obrigá-lo a remendar depois. Kita concorda, seca. Então, o que sacrificar? Madara murmura, puxando um mapa bem maior com todos os pequenos territórios Uchiha espalhados pelo país do fogo, sobras de trocas e arranjos de vassalagem antigos. O clã ainda os usa como pontos de apoio em missões,
lugares seguros para guardar armas e suprimentos, e como pontos de entrega de cartas, mas só 2 são habitados, uma fazenda sem nada de notável, além do dono pagar o tributo anual de arroz aos Uchiha, não ao Dain, e Soraku. Soraku é um remanescente imperial, e os Uchiha o possuem por terem reivindicado primeiro após a queda. Não é uma posse muito lucrativa, mas rende renda constante por estar tecnicamente fora da autoridade do Dain, portanto, ser um local ideal para o mercado negro. Em teoria os Uchiha desaprovam, mas, na prática, é um lugar excelente para se esconder ou comprar coisas difíceis de encontrar em outros lugares, e os criminosos locais aceitam pagar uma taxa modesta, então o clã fecha os olhos. Os Senju cortaram a maior parte do abastecimento de água da cidade há cerca de um século, com a ajuda de especialistas em selos Uzumaki, que perturbaram o lençol freático e drenaram reservatórios naturais. Ainda chove, e tanques artificiais retêm umidade, então há alguns resistentes. Mas é um lugar desolador, só cimento e aço de prédios altos, pontuados por pedra e poeira. Os Uchiha sempre tiveram planos vagos de reverter o que os Uzumaki fizeram, se um dia fosse possível e se tivessem seus próprios especialistas, mas, com quantos aprendizes dela morreram ao longo dos anos, essa esperança está em suspenso. Ajustar levemente o trabalho de selos ao menos permitiria que o verde retornasse, para que o lugar não fosse tão sombrio. O clã mantém o território porque ele fica perto de uma passagem natural para o lar dos invocadores felinos, então sempre há alguém com contrato de gatos vivendo ali. Atualmente, é o Uchiha Sen, antes era o primo Mitake, mas ele se casou e quer criar futuros filhos do complexo, e não no meio do nada com apenas gatos por companhia. Kita tem quase certeza de que Mitake se casou com uma ex-geisha, mas não vai comentar. Não quando Kazue-san foi apresentada com entusiasmo por seu amado como uma especialista autodidata em venenos, além disso, seria rude. Uchiha não costumam trazer mulheres para o clã, geralmente são mulheres Uchiha que trazem maridos de fora, mas, quando trazem, costuma ser mulheres como Kazue, que não querem voltar para onde vieram. Nem o anúncio alegre de Mitake poupou Kazue de uma entrevista suave, porém investigativa, de Sharingan, para garantir que ela não era uma isca tentando roubar linhagem. Kita toca num canto do mapa, perto da costa, próximo às terras ribeirinhas. Se não me engano, isso aqui é só uma torre de vigia em ruínas com um poço limpo, mas é estratégico para observar o vento. É um pouco fora de mão, mas o poço faz com que os Uchiha passem por ali a caminho de ir e vir do vento, apesar do tempo extra e da dificuldade de cruzar o delta das terras ribeirinhas. O ninho da águia pescadora, Madara passa os dedos por outros pergaminhos e escolhe um. Sim. E a terra vinculada é grande o bastante para exigirmos um bom pedaço das planícies além do rio também, boa agricultura, se nada mais, e espaço para expansão no futuro. O Dain vai se interessar. Duvido que ele saiba que isso é nosso, ainda que o palácio tenha registros em algum lugar. E é um bom lugar para um pequeno forte contra piratas. Bem perto de Wave também, ele pode anexar aquilo de modo educado e discreto mais adiante. Tomara que possamos manter direito de acesso ao poço, a água é preciosa. Você vai sugerir isso durante as negociações com os Senju, ou vai resolver em particular depois? Kita pergunta, com suavidade. Esse tipo de coisa exige um encontro com o Dain, é importante demais para a carta. Madara faz um meio sorriso. Bem, se os Senju falarem de posse de terra ou imposto, eu vou, claro, oferecer a informação. Mas, se não... Kita abafa uma risada atrás da manga e serve o chá. Ela duvida muito que até Tobirama tenha considerado todas as implicações. Não é algo que ele teria sido ensinado a levar em conta. Deixa um like, um comentário e não esquece de se inscrever no canal.